colorido das araras no hall do TJGO. Exposição com artista premiada em Paris é mais uma atração cultural promovida pelo Judiciário Goiano. Mutirão Previdenciário chega a Itapaci em uma semana em que o programa contemplou 3 comarcas. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe a visita do ministro Gilmar Mendes. Em nosso estúdio, vamos receber o diretor do Foro da Comarca de Jataí, o juiz Sérgio Brito Teixeira e Silva. Esses são alguns destaques do Agenda Judiciária de hoje, que começa agora. Conflitos envolvendo posse de terra são comuns na Justiça. Desapropriação, desocupação, reforma agrária. Entenda as diferenças que devem ser levadas em conta nesses casos. Processos entre proprietários e ocupantes de áreas rurais nem sempre significam desocupação e reforma agrária. Pelo contrário, questões envolvendo desapropriação dependem de uma vontade política do Poder Executivo. É ele que decide se o interesse público deve ou não passar por cima do interesse particular. Ou seja, se o Estado entende que um bem particular vai ser necessário para o bem de toda a população, ele pode desapropriar a área em favor dos ocupantes, desde que feito o devido processo legal e verificado se a terra é improdutiva ou não. O processo desapropriatório é uma das formas de limitação ao direito de propriedade que existe no direito brasileiro. Quando a propriedade no Brasil é livre, é garantida pela Constituição, é um dos alicerces da nossa Constituição, é a propriedade privada. Mas o interesse público, muitas vezes, tem que passar por cima do interesse particular. Então, quando o Estado entende que um bem particular vai ser necessário para o bem de toda a população, ele vai lá e desapropria aquele bem e dá a ele a aplicação que ele espera. O Estado está autorizado a fazer isso, a tomar a propriedade dos outros? Sim, desde que feito o devido processo legal, que nesse caso, no caso de reforma agrária, é necessário se verificar se aquela terra é produtiva ou não. Só vão para a reforma agrária aquelas terras que não são produtivas. Mas não é precisamente isso que aconteceu nesse momento. Recentemente, um caso envolvendo particulares tem chamado a atenção e alertado para a diferença entre essas situações. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que a fazenda Santa Branca, em Corumbá de Goiás, deveria ser desocupada por integrantes do movimento Sem Terra. A área em questão seria produtiva, o que não preenche os requisitos para desapropriação e reforma agrária. Cerca de 3.000 famílias estiveram no local desde agosto do ano passado. Diferente do caso desapropriatório, o juiz explica que o caso aqui é de juízo possessivo, já que o proprietário da área tem as terras registradas em seu nome e a posse do local, que ainda não apresenta problemas de produtividade. A discussão se restringe a uma medida possessória do proprietário contra pessoas ligadas ao MST. Nesse momento foi uma questão entre particulares, em que alguém era proprietário de uma área, tem as terras registradas em seu nome e por isso é proprietário. Em favor do proprietário se presume que tenha posse, ainda mais se a coisa está sendo administrada, e diversas pessoas invadiram essa posse. Então, em verdade, o que era discutido aqui no Tribunal de Justiça era uma medida possessória do proprietário de uma área contra pessoas que são ligadas ao movimento do Sem Terra que invadiram aquela área. Essa questão da desapropriação, ela depende de uma vontade política do Poder Executivo, que é quem tem o poder para promover essa desapropriação e, se for o caso, utilizar aquela área para efeito de reforma agrária com assentamento de pessoas. O grupo de assentados havia interposto medida cautelar para suspender sentença singular, mas em decisão monocrática, o juiz Marcos da Costa Ferreira indeferiu o pedido. Se você procura oportunidades de trabalho no Judiciário, chegou a hora de anotar algumas dicas que a gente tem para você. Está no ar o quadro Cursos e Concursos. O período de inscrições para a seleção de estagiários de diversos cursos para o TJGO foi prorrogado. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 23 de março no site do CIEE, ciee.org.br.
São 60 vagas, além de cadastro de reserva. Os estagiários receberão Bolsa Auxílio no valor de R$ 722, mais auxílio transporte. A Prefeitura de Aloândia, no estado de Goiás, está com inscrições abertas para um concurso público que tem como objetivo preencher 38 vagas. Uma delas, mais 3 de cadastro reserva, são para procurador do Contencioso Judicial, com remuneração de R$ 2.000 para carga horária de 20 horas semanais. Inscrições até 31 de março por meio do site itame.com.br. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima anunciou a abertura das inscrições para o concurso público com 6 vagas para juiz substituto, além de cadastro de reserva. A remuneração para o cargo é de R$ 22.614. As inscrições vão até às 14 horas do dia 24 de março. Inscrições e mais informações no site concursosfcc.com.br. O ministro Gilmar Mendes visitou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira como foi. O encontro foi no Salão Nobre da Presidência. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Leobino Valente Chaves, recebeu a visita de cortesia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Desembargadores, juízes e diretores de área do TJGO também acompanharam a visita. Para o ministro, o encontro serviu para reforçar os laços e aprimorar o diálogo entre as instituições do Poder Judiciário. Nós temos todo o apreço pelo trabalho que é realizado aqui pelo Tribunal de Justiça de Goiás, pelo Tribunal Regional Eleitoral também de Goiás. E é sempre importante a gente ter esse diálogo, né? Eu já estive aqui várias vezes, estou fazendo este retorno para que a gente aprofunde o conhecimento e saiba das coisas que estão em desenvolvimento. Esse diálogo é sempre bastante positivo. Eu devo assumir no ano que vem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e espero também fazer uma gestão bastante dinâmica e integrada com os demais tribunais. Ainda no encontro, o ministro comentou sobre a proposta de emenda constitucional 457, conhecida como PEC da Bengala. Aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, ela tem por objetivo ampliar de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória no serviço público. Na quadra atual, e olhando só a situação do Supremo Tribunal Federal, eu posso dizer que não se trata de uma medida contra o governo, especialmente contra o governo da presidente Dilma Rousseff, porque no Supremo Tribunal Federal serão beneficiados ou atingidos por esta medida de imediato 2 ministros que vêm de governos anteriores, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello. Os demais, o ministro Theori, a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski, foram indicados pelos governos do PT, 2 pela ministra Dilma Rousseff, né, a ministra Rosa Weber e o ministro Theori Zavascki. De modo que a mim me parece que não há esse conteúdo discriminatório e, claro, nós, pelo menos, temos esse juízo positivo, porque são juízes experientes, que a sua maneira, cada qual com o seu estilo, tem dado boa contribuição ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário do Brasil. Pausa para o break e na volta você confere. Mutirão previdenciário chega à comarca de Itapaci. Voltamos já. O programa Acelerar contemplou 3 comarcas em uma única semana. Em Itapaci foram mais de 200 audiências designadas. Confira. Dona Marta tem 80 anos e é viúva. Mãe de 8 filhos, ela vive em Itapaci e tem problemas de saúde. Com os custos cada vez mais altos com remédios, ela procurou ajuda no mutirão previdenciário. Acompanhada da filha, elas vieram tentar uma aposentadoria. Minutos depois da audiência, o resultado não poderia ser melhor. Nós viemos aqui atrás de uma aposentadoria para minha mãe, que ela acabou de completar 80 anos de idade e até hoje não conseguiu aposentar, porque ela teve 2 casamentos. No primeiro casamento, ela ficou viúva com 50 anos de idade.
E logo após ela casou e por ser casada ela não tinha direito de se aposentar. E então, agora o marido dela em setembro veio a falecer e com isso ela passou a ter direito à aposentadoria. E graças a Deus hoje ela está aposentada a partir desse momento. Então daqui uns 90 dias ela já deve receber. E com isso, foi triste para ela a perca do esposo, mas ela vai ter essa complemento, né? Para ela poder comprar os remédios dela, que ela tem muito problema de saúde, mas graças a Deus deu tudo certo. Dona Marta, a senhora está satisfeita com o resultado? Agora vai ter a aposentadoria da senhora? Estou, graças a Deus. Estou muito satisfeita. Dona Marta é uma das beneficiadas com o projeto que busca a cada edição dar celeridade para o andamento de processos. O programa do Tribunal de Justiça percorre cidades no interior do estado, atendendo pessoas carentes por meio da conciliação. Em uma semana, 3 comarcas foram beneficiadas com um mutirão previdenciário. Ao todo, cerca de 430 audiências foram realizadas em Crixás, Santa Terezinha e Itapaci. Em Crixás, das 84 audiências designadas, 39 resultaram em acordos. Em Santa Terezinha foram 46 de 131. Já na comarca de Itapaci, foram 76 acordos de 219 audiências. E essa força-tarefa vem para auxiliar nos processos previdenciários. Processos esses que demandam uma especialidade um pouco maior devido à matéria. Além disso, para a sociedade, para a comarca, faz com que esses processos sejam instruídos e julgados com mais rapidez. Com cerca de 6 mil processos, a comarca de Itapaci contempla mais de 30 mil habitantes de 4 cidades. Durante o mutirão, 50 pessoas trabalharam no atendimento. 5 eram juízes. O atendimento previdenciário, ele precisa desses mutirões. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de ações que precisam ser movimentadas com a rapidez necessária. Por quê? São pessoas que realmente necessitam, idosos, pessoas portadoras de deficiência que precisam desse atendimento prioritário, que em razão do volume de processos, eu preciso dessa ajuda dos colegas nos mutirões para que seja efetuado um trabalho adequado e com a rapidez necessária para os casos. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. Hoje recebemos o diretor da comarca de Jataí, o Dr. Sérgio Brito Teixeira e Silva. Doutor, seja bem-vindo. Atual diretor lá de Jataí, mas já está há muito tempo lá na comarca, exatamente, né, doutor? São 16 anos. Eu estou há 16 anos em Jataí e pretendo continuar muito mais tempo ainda por lá. Tá certo. E como é que está o trabalho por lá? Vocês estão em reforma, né? Exatamente. O fórum lá Atualmente o fórum está sendo reformado para algumas melhorias. E a previsão é de que até o final do mês de março já tenha sido concluída essa reforma. E como é que está o volume de processos, a equipe que vocês têm lá para atender a população? Olha, o volume de processo ele vem sempre crescendo em função da demanda de que hoje as pessoas estão acreditando mais na justiça e em função dessa credibilidade que a justiça tem passado, as pessoas procuram cada vez mais, especialmente nas demandas cíveis, de um modo geral. Mas o número de pessoas que nós temos disponíveis hoje, escreventes, a estrutura oficial, ela é pequena, é suficiente para a demanda que nós temos. Por isso, nós sempre temos contato com o auxílio das prefeituras, o que não é uma situação de toda confortável. Tá certo. Em relação aos juízes, são quantos juízes lá hoje, doutor? São 7 varas, mas atualmente tem uma vara que está sem juiz titular e estamos aguardando o edital que já inclusive foi publicado e vamos aguardar quem vai se candidatar. A expectativa é boa para essa reforma, né? Depois que a estrutura física estiver adequada, né, para receber, aí já fica mais fácil trabalhar para conseguir mais pessoal para trabalhar. Isso? Exatamente. Não, Jataí é uma cidade muito agradável, a comarca também é uma comarca que está, vamos dizer assim, já consolidada. E as demandas são demandas simples, não é nada complicado. Então, o atrativo é uma cidade que tem toda a estrutura para a pessoa trabalhar. Eu acredito que muitos vão se interessar por aquela comarca. Eu mesmo, quando fui para Jataí, fui com a expectativa de sair rapidamente. Mas a cidade é tão agradável que eu estou lá até hoje há 16 anos. 16 anos. E como que tem sido o trabalho dos programas aqui do Tribunal de Justiça lá em Jataí? O senhor tem uma história até curiosa, né, e uma história muito bem sucedida do Justiça Educacional. Conta pra gente como é que foi essa história, doutor Sérgio. Bom, o projeto de Justiça Educacional do Tribunal de Justiça,
ele prevê essas visitas às escolas, especialmente escolas do município, escolas rurais, e numa dessas visitas que eu fiz a uma escola rural, uma criança de 9 anos apenas se sentiu muito confiante para narrar o drama que ela estava vivendo. Na casa dela, a irmã era abusada constantemente pelo padrasto, e ela pegou e contou todo o fato na frente dos colegas, da professora que se encontrava no local, a diretora da escola e ainda funcionários do Tribunal de Justiça. E ela contou todo o drama, que o padrasto abusava, desde quando isso vinha acontecendo, e eu percebi que aquele era um grito de socorro, porque ela começou levantando o dedinho e falando, olha... Começou a participar? Exatamente. Ela pegou e durante o trecho da palestra, ela falou, o Conselho Tutelar ele é responsável para verificar abuso sexual contra a criança. Quando ela falou nesse ponto, eu pensei que já tinha algo errado. E ela insistiu nessa pergunta. E eu perguntei por quê, e ela foi e contou tudo. Sentiu essa confiança. Exatamente. E contou. Foi uma situação ali que foi resolvida pelo judiciário ali. Exatamente. Então, com esse grito de socorro que essa criança contou, eu entrei em contato com o delegado de Jataí, o doutor Aguinaldo, e ele rapidamente tomou todas as providências, diligências para desvendar exatamente o que estava acontecendo e formulou todo o procedimento, encaminhou para o Ministério Público fez a denúncia e, felizmente, saiu o resultado com a Justiça condenando esse padrasto e a mãe. A mãe por omissão, porque tinha a reclamação das filhas e ela não queria... Tomava providência porque ela protegia demais esse padrasto, porque, segundo ela era o amor da vida dela. Doutor Sérgio, esse é um exemplo claro que a gente vê que essa aproximação que o judiciário tenta fazer da população, da sociedade, tem funcionado, né? E é uma preocupação importante, né, do TJ. É muito importante, porque visa um estreitamento de relação do judiciário com a população, especialmente com a comunidade estudantil. Isso é muito importante, porque não é só a visita do juiz ali, no local da escola, mas também a visita desses alunos até o fórum. Você precisa ver o rosto de alegria dessas crianças quando percebe que não é daquele jeito que eles imaginavam, distante, o juiz distante. Quando eu cheguei na sala, mas cadê o juiz? É esse? Eu pensei que era um velho, gordo. Fantasiam, exatamente. Né? Bem diferente da realidade. Exatamente. Então, para eles, assim, foi assim, uma descoberta, né? Eles gostaram bastante. Só para finalizar, então, doutor Sérgio, quais são as expectativas agora para esse ano aí lá em Jataí? Olha, a expectativa é muito boa com a entrega dessa reforma e também com o presidente, o Leobino, que já foi presidente do Tribunal de Justiça e já nos atendeu bastante durante a presidência anterior e acreditamos que agora vai ser mais ainda, melhor ainda, porque ele tem mais tempo de presidência. É claro. Doutor Sérgio, obrigada. Parabéns pelo trabalho lá na comarca, esses 16 anos. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo, esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E veja a seguir, artista premiada em Paris assina nova exposição no TJGO. Voltamos já. Você sabia que é possível fazer consultas públicas de decisões administrativas e judiciais pela internet? Para isso, existe o TJ Docs. Você sabia que é possível fazer consultas públicas de decisões administrativas e judiciais do tribunal? Para isso, existe o TJ Docs. Para acessar essa ferramenta, basta entrar na página principal do TJGO e clicar na guia Acesso Rápido, localizada do lado esquerdo da página. Uma vez lá, clique no link Documentos TJ Docs. O sistema permite o acesso a documentos que englobam todas as diretorias do TJGO, além da Presidência, Corregedoria Geral e gabinetes de desembargadores. Documentos recentemente enviados para a ferramenta podem ser acessados de maneira rápida na primeira página do TJ Docs. Decisões importantes foram tomadas pelo Judiciário Goiano nos últimos dias. Algumas você acompanha agora.
Município de Cachoeira de Goiás terá de providenciar água potável para a população. A Companhia de Saneamento de Goiás e o município de Cachoeira de Goiás terão de providenciar o abastecimento contínuo do município com água potável em recipientes adequados e em quantidade suficiente até que se finalizem as obras de construção do sistema de abastecimento. A decisão monocrática é da juíza substituta em segundo grau, Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Produtora de papel terá de indenizar por danos ao meio ambiente. A empresa terá de pagar indenização por danos morais no valor de R$100 mil e por danos materiais no valor de R$ 78.800 por danos causados ao meio ambiente. A decisão é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que por unanimidade seguiu o voto do relator, desembargador Olavo Junqueira de Andrade. Por causa de procedimentos incorretos de funcionários da empresa, uma quantidade de óleo vazado foi jogado na galeria de águas pluviais, alcançando o manancial Abóbora, em Rio Verde. Supermercado terá de indenizar cliente que caiu em suas dependências. Em decisão monocrática, o desembargador Itamar de Lima condenou o Supermercado Extra a indenizar em R$10 mil por danos morais uma consumidora que fraturou a mão direita após pisar na parte destampada de uma valeta, nas imediações do estabelecimento. O local não tinha nenhuma sinalização para alertar os consumidores dos eventuais riscos. Exposição com artista premiada em Paris é mais uma atração cultural promovida pelo TJGO. Acompanhe. É difícil passar pelo hall do TJGO e não se encantar com o colorido das telas que fazem parte da exposição A Graça das Araras. Desde o dia 11 de março, as 40 telas assinadas pela artista plástica Graça Estrela chamam a atenção das pessoas que passam pelo tribunal. Os quadros se destacam pelas cores vibrantes, pela utilização de texturas que imitam troncos e palhas representando ninhos de araras. A abertura oficial da exposição movimentou o Espaço Cultural Goiandira do Couto. O desembargador Itanei Francisco Campos, presidente da Comissão Cultural do Tribunal, representou o desembargador Leobino Valente Chaves, presidente do TJGO no evento, que também contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Ivanor Florencio, artistas e representantes culturais, além de desembargadores e juízes, entre eles a juíza Vanessa Estrela, filha da artista. Eu me sinto honrada de estar aqui nessa casa, até porque a minha filha faz parte dessa casa, trabalha nessa casa. E também para mostrar para o povo de Goiânia, os goianos, a minha arte. Porque eu tenho saído muito do Brasil, feito exposição fora e quase não tenho exposto aqui em Goiânia. Então o Gabriel Nascente, o escritor, me convidou e eu achei assim excelente ideia de fazer agora, quando eu estou preparando uma exposição para Nova York. Então estou mostrando aqui em primeira mão, né, para o pessoal do tribunal, para todos os amigos, os artistas, e, enfim, para os goianos, e depois leva a exposição para Nova York. Graça Estrela vai levar mais uma vez esse colorido brasileiro para encantar admiradores fora do país. Ela vai participar da Feira Mundial de Artes em Nova York, onde serão presentes os maiores colecionadores e galeristas do mundo. Mas, por enquanto, essa arte pode ser admirada aqui mesmo no TJGO até o dia 31 de março. Esse espaço aqui é muito bom, né? As obras dela são maravilhosas, né? O acervo dela é grande, é muito bonito mesmo. E agora essa nova fase dela, né? A arte mais assim, contemporânea, que ela tá, aquela linha que ela está utilizando ali agora é muito bonita mesmo. Além dos trabalhos mais recentes, telas como a denominada Ninho de Araras, premiada em 2006 pela Escola Nacional de Belas Artes de Paris, chamam a atenção. Com 40 anos de carreira, Graça Estrela se dedica exclusivamente às araras há 25 anos. E sabe que esse colorido tão brasileiro é o que mais chama a atenção, inclusive nas exposições fora do Brasil. Eu fico assim toda orgulhosa de estar retratando as araras, porque lá fora é muito, muito elogiado e o povo gosta muito. Engraçado que eu faço assim as modernas só para mostrar um estilo, a minha capacidade de criar, mas eles gostam da ararinha mesmo como ela é. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias.
Nos dias 24, 25 e 26 de março, o mutirão previdenciário chega à comarca de Goianésia. No dia 27, é a vez de Jaraguá receber o projeto Acelerar. Vai até o dia 31 de março a exposição A Graça das Araras, com pinturas da artista plástica Graça Estrela. Os quadros estão expostos no hall do TJGO. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo programa.